paixão pela cirurgia bariátrica? Eu ia doutor? perguntar isso Da também, onde parabéns. veio? Conte sua história no meio da medicina. Eu sempre quis ser cirurgião. Tá? Desde criança, eu sempre quis ser cirurgião. E ninguém na minha família era médico, mas desde que eu me conheço por gente, eu gostaria de ser cirurgião. Isso nasceu em mim. Então, eu fiz faculdade de medicina para ser cirurgião. Era o propósito dele, Com a gente estava propósito falando de sobre vida, o propósito. eu gostaria de ser cirurgião. E, especificamente, cirurgião do aparelho digestivo. Eu fiz a faculdade em Curitiba, fiz a residência no Hospital das Clínicas, como você me falou, e eu começava a ir nos congressos, e a partir de um determinado tempo, no final ali dos anos 90, do meio dos anos 90 para o final dos anos 90, quando ia para congresso fora do Brasil, eu comecei a ver que se falava muito em cirurgia da obesidade. Aqui no Brasil era uma coisa que não se falava, a gente evitava operar os pacientes portadores de obesidade, porque assim, eram pacientes que complicavam, um risco maior, e o que me chamava a atenção é que na grade da programação dos cursos fora do Brasil, já existia muita coisa relacionada ao tratamento cirúrgico da obesidade. Até falando nisso, doutor, te interrompendo, tem algum país que tenha maior número de cirurgias bariátricas? Os Estados Unidos são o país do mundo que tem maior número de cirurgia bariátrica. Eles fazem em torno de 300 mil cirurgias bariátricas por ano. Nossa. O Brasil é o segundo maior país no volume de cirurgia bariátrica. Okay. Então, disparado os Estados Unidos é na frente, e nós somos o segundo país em número de cirurgias bariátricas. Não somos o segundo país em número de obesos, mas em número de cirurgias... Somos o quarto ou quinto, né? Em número de cirurgias, nós somos o segundo. Então, isso me chamou a atenção. Eu comecei por acaso, uma tarde num congresso, eu fiquei para assistir essa palestra, e eu vi que ali era um assunto que me apaixonou, sabe? Que me fascinou, fui estudando mais sobre isso, me interessando mais sobre isso, e hoje, nesse mês de julho, agora eu completo 30 anos de formado. Nos últimos 20 anos eu me dedico quase que exclusivamente à cirurgia bariátrica, e nesse mês eu decidi que a partir desse mês eu atendo exclusivamente pacientes portadores de obesidade grave. Tá? Então a gente tem muita coisa para conversar. A gente não... desde que eu acabei de falar aqui, pacientes portadores de obesidade, a gente não pode se referir a essas pessoas como pacientes obesos. Se existe um paciente que tem hipertensão, ele é um paciente hipertenso, é um paciente portador de hipertensão. Um paciente com câncer, você vai dizer, não é um canceroso, é um portador de câncer. Isso que eu ia te perguntar, eu ia falar diabetes, o portador de diabetes. E a obesidade tem que ser encarada da mesma forma. Da mesma forma. Então, a gente tem que encarar, uma pessoa portadora de obesidade. Não é uma pessoa obesa, ela tem tratamento. Não é uma pessoa cancerosa, é uma portadora de câncer, portadora de hipertensão, portadora de diabetes. Então, aí já começa o preconceito. Porque daí a gente vai encarar de uma forma que tenha um tratamento. E não só na verdade, uma mudança de hábito. Hoje, na verdade, é complexo a questão, né? Essa questão, doutora. A gente você não pode, de certa forma, taxar, ok? Mas a gente também não pode ignorar, então você tem que olhar com cuidado e atenção para isso, e eu acho que existe aí até uma dúvida bem, pelo menos minha, durante um bom tempo. O que é a obesidade? O que classifica um indivíduo como obeso? Edna, eu só vou, antes de responder a tua pergunta, okay. Tá, eu vou colocar um assunto aqui que você já pontuou antes na sua fala. Ok. Existe uma linha muito tênue entre o que é doença e o que é preconceito. Como eu falei para vocês, obesidade é uma doença. Se a gente for ver pelo ponto de vista científico, a obesidade é uma doença. Certo. Se você for ver, se você procurar uma pessoa portadora de obesidade, procurar um tratamento médico, seja em qualquer especialidade, se você está com a tua unha encravada, vai no médico porque está com a unha encravada, ele vai dizer assim, você tem que emagrecer. Só que ele só diz, você tem que emagrecer, e ele não te mostra o caminho disso daí. Tá? Então ele já te julga e te taxa e não te dá a solução. Ele te aponta o problema e não te dá a solução. Do ponto de vista da ciência, é uma doença, tá? E precisa de tratamento. Do ponto de vista do pessoal da áreas humanas, digamos assim, de certas pessoas, de influencers mais relacionadas à parte humanizada do mundo, existe a questão da aceitação do corpo como ele é.
Certo. Tá? Então, a pessoa obesa, ela tem que ser portadora da obesidade, ela tem que ser respeitada. Tá? Não obrigatoriamente, ela tem que ser tratada como uma doente. Então, o que são duas pontas, são esses dois extremos que você falou, só que a gente tem que achar um ponto de convergência nesse meio aí, chegar no meio termo para resolver essa situação. Porque uns dizem que tem que tratar e tem que operar todo mundo que é portador de obesidade. Outros dizem não, mas é bonito, é legal, é perfeito, não tem problema nenhum ser obeso. Os dois lados têm que ceder. Se a gente for ver, o que acontece é que existe uma busca pelo corpo ideal. Esse corpo ideal é presente em 0,8% das pessoas. A que custo? A que custo essas pessoas conseguem esse corpo ideal? É aí onde até mesmo a pessoa que é a portadora de obesidade, ela mesma se confunde, porque ela nas tentativas de emagrecer e ficar com esse tal corpo ideal e não consegue, essa frustração leva ela a pensar... Eu sou obesa, você mesmo, não vou fazer mais nada. Enfim, a frustração... E acaba gerando os problemas emocionais, né? Isso, que vão, com certeza, levar a outros problemas, né? E o que a gente está falando aqui, né, que o doutor está mencionando, é justamente para parar com esse romantismo, porém a pessoa ter a aceitação, saber que tem uma situação, precisa de um acompanhamento, e ela que vai decidir se ela quer uma cirurgia ou não. Eu vou dar minha opinião, até gostaria que vocês dessem, a Michelle já deu a dela, e o doutor fala a dele também. Neste caso, eu acho que o ideal seria que os serviços públicos e privados tivessem serviços de qualidade, mas que a opção fosse do indivíduo. Né? Ele tem que saber se aquilo ali realmente incomoda ele a ponto de passar por uma cirurgia ou não. Ele precisa ter campanhas que conscientizem dos riscos, porque isso é extremamente importante. Nós assistimos uns documentários, doutor, eu e a Michelle, sobre crianças. É assustador. Nossa, é louco. O nível de obesidade infantil. Isso daí são várias questões, né? Falta de educação. A questão comportamental, que as crianças acabam absorvendo o ambiente. Os hábitos dos pais, né? Hábitos dos pais. A parte emocional, os pais tentam dar para os filhos aquilo que não tiveram. Então, isso eu tô falando de mim mesma, tá? Que eu mesma fiz isso. Na infância não podia comer nada. Eu não tinha bolachinha recheada, não sei o que. Taca bolacha na criança, chocolatinho, Nescauzinho. E quando você vê, o estrago está feito. Então, é necessário ter essa conscientização e que se busque o equilíbrio, né? Mas, claro, a decisão ainda é do indivíduo. E, na minha opinião, nós não temos nenhuma coisa nem outra, né? As propagandas estão aí, eu acho que são necessárias, mas também precisa efetivo, ter... né? Algo prático, eu acho que também efetivo, tem que ter essa conscientização do mal que isso causa. Eu estava dando uma olhada, o tanto de açúcar que eu não, graças a Deus, mas que a maioria das pessoas consome é uma média de 55 quilos de açúcar por ano, numa dieta normal. Viu, Kleber? Você que gosta de açúcar. A gente não quer ficar falando das pessoas assustador, assim. Né? Mas outra questão. Biscoito, um pacote de bolacha de biscoito que se dá para uma criança comer, ela come ali sentada assistindo o desenho. Equivale a 8 pãozinho francês. Olha o estrago disso, Nutri. Não, total. Mas se não há uma conscientização, se alguém não traz e não coloca isso, a gente vai saber? Mas isso é consequência da própria propaganda. Sim. Porque a gente está acostumado, cresceu escutando que tal iogurte corresponde a um bifinho. Não tem como você comparar as calorias de um bife às calorias presentes nesse produto que eu estou falando, na composição. Nutricional, né? Então, é a própria mídia que impôs isso daí. E as pessoas deixa eu são perguntar para ti, doutor, mídia. se você fosse candidato a botar ele na Berlinda agora, se você fosse candidato a presidente da República para resolver só esse assunto, como que você resolveria? O que você acha? Educação na escola. Educação. Tudo começa pela educação. Porque a criança, não é ela que vai fazer a compra no supermercado, são os pais. Então, os pais que fazem as compras equivocadas, muitas vezes não mal intencionados, mas nesse sentido que você falou, e as crianças aprendem a comer errado, tá? Aprendem a uma alimentação inadequada. Eu acho que a gente já evoluiu muito.
tá? Por Sim, exemplo, sim. dos anos para cá. Agora, a gente não tem mais lanchonetes nas escolas que servem frituras, não servem mais refrigerantes, não serve. As coisas estão evoluindo num grau muito Os acentuado. colégios particulares, meu filho já pegou essa época, essa fase, você já tem uma educação nutricional, eles faziam receitinhas, ele trazia para casa e ficava pegando no meu pé, me controlando, lendo o rótulo. Então, as crianças, de certa forma, até têm verdade. acesso, mas os hábitos familiares, eu acho... Aí Mas não é adianta pouco você só ainda, né? educar Mais uma é o geração aqui particular e não mesmo, a né? outra, Só né? que, infelizmente, o que é barato, Michele? Carboidrato e açúcar. Uhum. Tá? Então, se a É. pessoa tem uma renda mais baixa, o que ela vai comprar? Uhum. Macarrão. Tá? Sim, o Massa, instantâneo ainda. o instantâneo ainda. Uhum. Por quê? Porque aquilo que é mais barato que está dentro do orçamento dela. Então, é complicado, é muito complexa essa situação. A gente entende. São várias Mesmo vertentes, assim, né, que eu acho que você englobam. concorda comigo que ainda dá para Eu também, melhorar eu acho que bastante, né? eu acho que tem muito para melhorar. Tem muito para Mesmo, melhorar. né? Porque a gente sabe, sim. E na Sim, a alimentação saudável, se você for levar ao pé da letra, comida de verdade talvez não seja tão caro. Às vezes tá na mente da pessoa mesmo. É um mito, né, Michele, isso de que é mais caro. Que né? pessoas que dependem de uma cesta básica. E Eu entendo. Mesmo assim, eu ainda acho que dá pra melhorar eu acho que dá para melhorar muito, Michele. Eu acho que dá para melhorar muito. Porque se você pegar no mercado, quem aqui não deu aquela observadinha no carrinho alheio? Ah, sim. Poxa, às vezes você pega lá, ok, a pessoa com o saláriozinho lá foi lá e comprou... Fez a compra do mercado. Você olha no carrinho dela, tá cheio de industrializados. Sim. Refrigerante, salgadinho. E não tem os naturais. Sim. Né? A comida in natura. Você olha assim, cadê a comida? Né? Cadê a comida? Uhum. Né? Porque ela faz aquela compra do mês só de industrializados. Então, será que não dava para trocar um pouquinho? Né? Então... A pessoa que tem o saláriozinho dela. Então, que vai lá é o e que o doutor falou, né? A questão da educação, não só na escola, mas a educação nossa também nesse aspecto, né? Porque São a gente coisas que andam não junto. tem políticas públicas para isso, para esse tipo de educação, infelizmente. Educação, renda familiar, tá? Andam junto com obesidade. Florianópolis é das cidades do Brasil que menos tem obesos. Florianópolis é a terceira cidade do Brasil em renda per capita. Tá? Então, é uma cidade que tem uma renda per capita alta, as pessoas acabam tendo uma alimentação melhor, repercute na incidência da obesidade dentro da cidade. Porém, essas pessoas poderiam também ter acesso a coisas elas Sim, têm comer acesso a mais industrializados. porcaria, digamos, só que né? elas têm uma informação melhor Exato. e vão em busca da alimentação mais saudável. Exato. Tá? Então, E aí é onde você, abrindo a mente, a educação é que é a educação, renda, informação são coisas que andam sempre juntos. Não tem como dissociar esses três fatores. E para a obesidade, isso, infelizmente, é uma coisa que é o que a gente vê no dia a dia. É o que a gente, se for pegar nos colégios públicos, aí, a incidência de crianças portadoras de obesidade é 20% a 30%. É sabido que quando a criança tem um pai obeso, a chance dela ser obesa é de 20% a 30%. Por causa dos hábitos. Pelos hábitos. Quando os dois pais são obesos, a chance dessa criança ser obesa é de 80%. Nossa, que então já está pecado. criando uma geração que vai dar problema lá na frente, vai ter problemas graves de saúde lá na frente. Ô, doutor Felipe, agora uma pergunta um pouco mais específica, né, da tua experiência de consultório e cirurgia. A pessoa chega a primeira vez lá, né, no consultório, querendo, de repente, já na esperança de já sair dali com a orientação, né? Vou sair daqui já, amanhã já faço a cirurgia. Como é que é isso, doutor, esse dia a dia, na prática mesmo, assim, né, dessa... Querendo ou não, a obesidade que atrapalha a funcionalidade, né? Atrapalha, na verdade, quase que tudo na vida da pessoa, né? É muito boa a tua pergunta, mas eu vou começar respondendo uma pergunta da Edna. Como que a gente classifica a obesidade? O que é obesidade, né? O que a gente considera Como eu falei, obesidade é o acúmulo de gordura corporal, levando a uma inflamação corpórea sistêmica. A gente usa, da forma rotineira, para classificar a massa corporal da pessoa, o IMC, o índice de massa corporal. Então, vocês podem colocar em qualquer buscador de internet, cálculo do IMC. Essa é uma fórmula que é o peso dividido pela altura ao quadrado. O resultado dessa fórmula vai dar a massa corporal da pessoa. Então, até 20 é baixo peso. De 20 a 25 é peso adequado. 25 a 30, sobrepeso. 30 a 35, obesidade grave grau 1. 35 a 40, obesidade grave grau 2.
40 a 50, obesidade grave grau 3. 50 a 60, superobesidade. E maior que 60, superobesidade. Então, o termo obesidade mórbida é um termo pejorativo que a gente não usa mais. Então, por orientação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, a gente evita usar o termo obesidade mórbida, que seria o equivalente hoje à obesidade grave grau 3. A cirurgia bariátrica, ela é uma cirurgia terapêutica, ela não é uma cirurgia estética. E as indicações para a cirurgia, elas são bem definidas. Quem que tem indicação de cirurgia bariátrica? Primeiro, pessoas que têm idade entre 18 e 65 anos de idade. Segundo, pessoas que têm uma obesidade estabelecida há pelo menos 5 anos. Terceiro, pessoas que já fizeram tratamento clínico anterior sem sucesso. Quarto, pessoas que têm um índice de massa corporal entre 35 a 40 associado a comorbidades. O que são comorbidades? Eu já falei anteriormente, são doenças agravadas pela obesidade. Pressão alta, diabetes, aumento do colesterol, apneia do sono, gordura no fígado, infertilidade, refluxo, problemas de articulação. Ou pessoas que têm o IMC acima de 40, mesmo que sem comorbidades. Então, essas pessoas têm indicação de cirurgia bariátrica. A indicação é clássica. A cirurgia bariátrica não pode ser feita para a pessoa que agora engordou, ganhou um peso na pandemia. Não adianta qualquer um chegar lá no consultório não é e achar assim. que vai... A regra é clara e a regra deve ser respeitada. Então, não é... Tem que ter um histórico. Acredito que essa regra é até para proteger, porque, claro, toda cirurgia tem um risco, né? Então, o ganho tem que ser maior que o risco. Sim. E você colocar a pessoa em risco só para ficar mais magro é pouco diante da vida, né? O peso ali, acredito. A cirurgia bariátrica ela tem que ser retirada do ponto de vista da perda de peso, e sim o ganho em saúde. Então, a pessoa tem que tirar o foco da balança e focar no ganho que ela vai ter em saúde. Voltando à questão da indicação. Assim como tem quem pode fazer a cirurgia, tem quem não pode fazer a cirurgia. Para quem a cirurgia está contraindicada. Isso aqui é extremamente importante a gente prestar atenção. Pessoas que fazem uso abusivo de álcool, não dá para operar, Michele. Pessoas que fazem uso abusivo de droga ilícita, tem contraindicação de cirurgia. Pessoas que têm um distúrbio psiquiátrico fora de controle clínico, uma esquizofrenia, uma psicopatia, uma bipolaridade severa, tá? Contraindicada a cirurgia, porque eles não têm um entendimento das mudanças que virão depois. Pessoas que têm uma contraindicação cardiorrespiratória para a cirurgia, contraindicada a cirurgia. E outra coisa que a Edna falou anteriormente, as pessoas que não querem fazer a cirurgia. O que acontece no meu consultório semanalmente? A pessoa chega, senta Curiosa na minha frente, pra saber. tá? Curiosa. Senta na minha frente e diz assim: eu vim aqui porque o doutor X me mandou aqui. Tá, daí eu falei assim, mas você veio aqui porque o doutor X te mandou aqui ou porque você quer fazer cirurgia bariátrica? Não, eu vim porque ele me mandou, porque eu não quero fazer cirurgia bariátrica. Eu nunca pensei em fazer cirurgia bariátrica, estou aqui só porque ele me mandou. Falei, olha... Mandou e nem explicou o porquê. Por quê? Eu explico para ele o que é a cirurgia bariátrica, a gente conversa sobre isso, e a cirurgia bariátrica tem que partir do próprio paciente. O desejo de ser operado tem que partir do próprio paciente. E não tem que ser imposta por um médico, por um familiar, por um outro amigo. Tem que vir à vontade, tem que vir por parte do próprio paciente, porque é uma coisa que muda muito a vida do paciente. Muda para melhor, mas tem os perrengues aí no caminho que a pessoa tem que estar preparada para isso. Tá? E quais são os objetivos da cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica ela tem 4 grandes objetivos. Primeiro, fazer com que a pessoa tenha uma perda de peso sustentada. Então, ela vai perder em torno de 40% desse peso e vai manter essa perda ao longo dos anos. Segundo, vai melhorar das comorbidades. Então, ela vai melhorar da pressão, vai melhorar do diabetes, vai melhorar da apneia do sono, vai melhorar do problema no fígado. Terceiro, ela vai ter um ganho em qualidade de vida. Ela vai conseguir amarrar o sapato, ela vai conseguir cruzar as pernas, ela vai conseguir sentar numa cadeira de uma lanchonete, ela vai conseguir passar na catraca do ônibus. Tá? Ela vai conseguir fazer a higiene de uma forma mais adequada. A funcionalidade. A funcionalidade que você falou anteriormente, Michele. E quarto objetivo, como um ganho secundário de tudo isso que a gente falou, a gente não pode fechar os olhos e ser hipócrita que existe um ganho em autoestima. Isso é fato. Sem dúvida. Tá? O principal não é ficar bonito,
mas que existe um ganho em autoestima secundário à cirurgia bariátrica, existe, tá? Mas é um ganho secundário em função dos anteriores. E aí essa autoestima vai melhorar todos os relacionamentos da pessoa, seja no trabalho, vida pessoal, vida profissional. Reflete em tudo, Só né? que eu Reflete jogo a em bola tudo. para Edna, tá? Ai, com certeza. Aí é Muitas comportamento, pessoas, né? muitas pessoas, tá? Eu diria a imensa maioria das pessoas portadoras de obesidade colocam a obesidade como o grande problema da vida delas. Dizem assim, eu tenho essa vida assim porque eu sou obeso. Se eu fosse magro... São esses relatos no consultório, doutor? São esses relatos no consultório. São relatos cruéis, que depois a gente vai falando aqui, depois eu vou contar para vocês histórias que chegam a doer, doer o peito, tá? Então, elas têm a obesidade como o problema da vida delas. E elas vão fazer a cirurgia bariátrica e elas vão ter a perda de peso e vão resolver o problema da cirurgia bariátrica, do peso. Tá? Elas vão... Só que os problemas continuam. É um fator apenas, né? É um fator. Os problemas financeiros, sentimentais, Ela profissionais. descobre que o problema não era a obesidade. O problema não era só a obesidade. O O problema não é só a obesidade. Um dos problemas era a obesidade. E aí a pessoa se frustra. E hoje... É fundamental a pessoa entender que para fazer cirurgia bariátrica, ela tem que fazer isso dentro de uma equipe multidisciplinar. Então, ela tem que obrigatoriamente passar na psicóloga antes, que vai fazer a preparação para a cirurgia. E aí é toda a conduta lá da clínica, Toda a conduta doutor? da clínica. Então, tem que passar, existe um questionário próprio para avaliar esse paciente, são 3 ou 4 sessões, numa das sessões, obrigatoriamente tem que estar presente um membro da família, senão a gente não opera. Tem que passar pela avaliação da nutricionista. Então, isso faz parte de um protocolo definido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho Federal de Medicina. E o paciente que foi submetido a uma cirurgia bariátrica, ele não tem alta. Não existe ex-obeso, não existe cura para a obesidade. Então, ele tem que entender que ele vai fazer a cirurgia bariátrica e todo o restante da sua vida, ele vai ter que fazer acompanhamento com o cirurgião bariátrico e com a equipe multidisciplinar. E o que eu vejo no consultório? Tá? O paciente, os primeiros anos de cirurgia bariátrica é como se fosse uma lua de mel. Tá? Porque tudo não é verdade. É só lucro. É só alegria. É só alegria. Tá? É só felicidade. É igual namorado novo e namorada nova. Não tem problema nenhum, não tem defeito. Tá? Não tem DR. A partir de um certo ponto... passou essa lua de mel... Como se fosse o fogo da paixão. É o fogo da paixão. É bem isso. Literalmente. Se definiu claramente isso daí. Tá? A partir de um certo ponto, a pessoa... Os problemas continuam. Só que ela não vai conseguir descarregar aquela ansiedade que ela tinha, aquela compulsão em cima da comida. E aí ela vai buscar isso em outras coisas. Uso abusivo de álcool, uso de drogas... Tá? Depressão. Então, por isso que é uma situação que o paciente tem que estar extremamente orientado no pré-operatório, entender essas mudanças que virão pela frente, porque vai mudar a mudança em relação ao seu corpo, aos hábitos de vida, frente aos alimentos. Então, são mudanças importantes e definitivas. Eu como personal trainer, nutricionista, né, nesse tempo aí de caminhada, eu nunca passei pelo que vocês passaram, né? Não ela tenho... é magrinha, pesa calma, 40 quilos. 44, amiga. Foi o shopping de ontem, Bota uns quilinhos a mais aí. Eu nunca passei pela situação, mas eu tenho uma empatia, não sei se é o certo falar dessa forma, por quem me procura para, né, o emagrecimento, enfim. Mas deixa eu olho até com te muito interromper, carinho. Michele. Uma coisa que você comentou comigo e eu falei com o pessoal da equipe do doutor. Eu conheço bem a clínica, até é importante a gente falar, a Clínica Vidar. Quem quiser saber, pesquisa lá na internet, encontra o doutor. Ele tem uma equipe fantástica, tem uma psicóloga, uma nutri, tem uma enfermeira. O doutor comentou ali, você não vai ter alta. A minha faz 16 anos, eu operei em Curitiba, séculos atrás. Eu estou me tratando ali na clínica porque eu comecei a ter uns roxos que meu marido não conseguia descobrir o que era, não resolvia. E aí comentei com o doutor, ele, enfim, precisa alguém específico. Então, mesmo 16 anos depois, eu preciso ter esse acompanhamento. Mas a questão que eu comentei com você e que você me disse, as pessoas chegam até você para fazer um acompanhamento nutricional para equilibrar o peso. A minoria para ganhar peso, a maioria quer
perder Sim, peso. o meu público maior Mas é o que perda de você peso. sempre me diz, Edna, é inacreditável. A gente começa a conversar, o verdadeiro problema não é o peso, é a desculpa que a pessoa tá ali para conversar e para dizer, olha, Socorro. você vai me perguntar sobre o meu relacionamento, porque, meu relacionamento não tá legal. Então, na verdade, o que a pessoa precisa, É incrível. aquilo ali é um pedido de socorro. E aí entra a minha parte, que é isso também, que o doutor tem uma equipe fantástica lá, que olha muito essa questão emocional das pessoas. O nosso comportamento, o comportamento do ser humano, ele vem de duas vertentes. Ou você vai agir para se aproximar do prazer ou para se afastar da dor. Não tem outra opção. Você vai para esses dois extremos. Nos aproximamos da dor, a gente quer fugir dela. Então, eu vou ter tendência a fugir da dor e me aproximar do prazer. A comida, ela consegue fazer as duas coisas. No momento, ninguém é triste comendo brigadeiro. Não. É impossível. Nem pizza. Né? Eu fiz hipnose e não consigo mais comer brigadeiro. Fico triste porque eu não consigo comer brigadeiro. Chocolate, não consigo mais comer. Me livrei do refrigerante, enfim, várias coisas. Mas, poxa, uma coisa gostosa, algo que você goste, na hora você pode estar chorando, mas o prazer vem automaticamente. Momentâneo, então, mas vem, né? A comida para o cérebro é uma forma rápida de ativar o sistema de recompensa que nós temos no cérebro. Então, é uma recompensa rápida. Só que daqui a pouco eu já digeri aquilo e já passou, e a tristeza continua ali. E eu vou em busca de mais alimentos e cada vez mais eu busco o açúcar, que tem o efeito mais rápido. Então, é importante que o médico que vai fazer essa cirurgia explique isso para o paciente. É importante que ele passe pela Nutri, a Nutri explique isso para ele. Porque se ele tem uma tendência a ter um comportamento obsessivo-compulsivo, ele vai talvez só mude a compulsão, porque não vai conseguir comer um alimento gorduroso, enfim, pesado, rico em açúcar, mas como o doutor falou, vai para outros tipos de vício. Então, ele vai continuar com problemas. Então, não tem como você cuidar de um lado só, né? Não dá pra gente trabalhar só a educação. Assim como você mesmo falou, já sou psicóloga, porque não tem como não ser. A pessoa tá ali, mas ela quer uma dica pro relacionamento. Não quero me comparar com psicóloga, né? Pelo amor de Deus. Mas o que acontece é justamente eu, nesse tempo que eu tenho de experiência, e realmente o meu público é para emagrecimento, e é muito incrível como, mesmo eu não tendo passado por isso, né, eu consigo ter uma empatia. E aí eu passei nesse tempo a olhar a obesidade com muito carinho. Então, quem vem para mim, a pessoa chega... Uma personal, eu converso ali com a pessoa a primeira vez, a pessoa chora na minha frente. Porque eu consigo ter esse carinho. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... o quanto que é importante, aí eu ia perguntar pra ti, a gente observar o comportamento, porque inclusive eu já peguei até situações que a pessoa chegou pra mim e falou, porque o fulano me disse que era só fechar a boca, o ciclano falou que era só eu fazer exercício 5 vezes na semana, e, né, e aí eu vejo o quanto que as pessoas não têm carinho para olhar para o comportamento. Eu vou tomar a palavra da Edna. Por favor, fica à vontade. A partir de um determinado grau de obesidade, não é só fechar a boca e fazer atividade física. Não existe solução fácil para problema complexo. Tá? Isso Descartes já dizia há muitos anos atrás. Então, não adianta só fazer atividade física, não adianta só reduzir a ingesta de caloria. Por quê? Porque o organismo precisa de alguma coisa mais potente para fazer com que ela tenha uma perda de peso adequada. Uma pessoa com IMC de 43, não adianta fechar a boca, não adianta, pode fazer dieta de 500 calorias por dia, pode passar o dia na academia, que ela não vai ter a perda de peso necessária. Toda dieta funciona, só que ela tem prazo de validade desses pacientes portadores de obesidade grave. Então, os pacientes portadores de obesidade grave, eles precisam de uma intervenção mais potente, que é a cirurgia. E muitas vezes entra nessa história que você falou. Ele é julgado, ele é relaxado, ele é obeso porque ele é relaxado. E as pessoas, na verdade, é só fechar a boca, simplificam, triste, né? É triste. Claro, com cirurgia, como se fosse uma coisa simples. Fácil. É fácil, assim até eu. Outra coisa que eu sempre gosto de dizer, ser obeso não é defeito, e ser magro não é qualidade. E ser magro não é sinal de felicidade. Tá? Então, o obeso, ele é muito julgado. É verdade, é verdade. Tem que almoçar, não então, sei. Toda obesidade tem uma história. Toda obesidade tem uma história. A Edna falou no começo, tem a obesidade fator psicológico, tem obesidade de fator hormonal, tem obesidade de fator medicamentosa. Então,
Então a gente não está ali para julgar. E A até gente tá algumas ali pra doenças acolher. também, né, Com doutor? certeza, Que determinadas acabam. doenças. Quem precisa utilizar muito corticoide, por Sim. exemplo, vai engordar. E É. aí, não tem problema emocional, não pratica exercício, mas o corticoide não vai Mudou permitir o que corpo, emagreça. né? E aí? Acabou mudando E o como eu falei corpo. para vocês anteriormente, a gente escuta coisas do arco da velha. Tá? Coisas assim que a gente não imagina que acontece no meio que a gente vive. No meu livro. Eu tem ia te perguntar, qual foi a história até hoje, assim, que você ouviu dessas 4.000, que mais te chocou? O que mais me chocou é de uma moça que era Tem abusada. qual é a... Agora O o senhor número. lembra? Eu não lembro. Deixa eu ver ali. Qual é o capítulo? Qual A capítulo? gente já fala e dá um spoiler. Aliás, do o livro do doutor é super É. fácil de ler. São capítulos curtos, letra grande, bem livro para quem tem até preguiça de ler, pode ler, Já que é dá muito um top. spoiler aí Um da motivo para história. ganhar peso. A história 18. Motivo no- para ganhar Ah, peso. nossa, é Tá. incrível. É uma moça Sim. de um nível socioeconômico diferenciado.